Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a história da empresa Gurgel, que marcou a indústria automobilística brasileira. Vamos falar sobre a paixão que Gurgel tinha por carros e como ele transformou essa paixão em realidade. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, nascido no dia 26 de março de 1926, em uma família de classe média em Franca, foi um homem movido pela paixão por automóveis. Desde jovem, Gurgel sonhava em criar carros no Brasil e deixar sua marca na indústria. Aos 18 anos, Gurgel deu início à sua jornada na Escola Politécnica de Engenharia de São Paulo. Com determinação, ele se dedicou aos estudos e, aos 23 anos, prestes a concluir seu curso de engenharia, apresentou ao seu professor, orientador, o projeto de um carro de 2 cilindros, chamado de Tião. No entanto, o professor respondeu de forma cética, afirmando que carros não são fabricados, mas sim comprados. Desafiando essa crença, Gurgel persistiu em seu sonho de produzir carros no solo brasileiro. Porém, no trabalho de conclusão de curso, ele acabou apresentando um outro projeto, o projeto de um guindaste. Após sua formatura, Gurgel decidiu buscar uma pós-graduação nos Estados Unidos. Durante esse período, trabalhou na fábrica da General Motors e também na Buick Motor Corporation. Ao retornar ao Brasil em 1958, João Conrado fundou a Moplast Moldagem de Plásticos, com o objetivo de contribuir para a indústria de autopeças nacional. Nessa época, ele desenvolveu vários projetos, especialmente focados em carrocerias de fibra de vidro. Após realizar alguns projetos, Gurgel estava pronto para realizar seu sonho de fabricar carros totalmente nacionais. Com sua determinação inabalável, o empreendedor reuniu todas as economias acumuladas e, com a ajuda de investidores, conseguiu abrir sua própria empresa, inicialmente voltada para a fabricação de karts e carros para crianças. Agora, com formação e experiência no ramo automobilístico, ele estava determinado a tornar seu sonho em realidade. 1º de setembro de 1969 é uma data que será eternamente lembrada na história da indústria automobilística brasileira, pois João Augusto Conrado do Amaral Gurgel transformou seu grande sonho em realidade. Fundou a Gurgel Motores, uma fabricante de automóveis totalmente nacional. O primeiro carro produzido pela Gurgel foi o Ipanema, um buggy off-road com carroceria de plástico e fibra de vidro, capota de lona e motorização Volkswagen. Nos anos 70, lançaram o Chavante XT, que mais tarde foi renomeado para X12 e finalmente Tocantins em 1988. Uma das principais características desse veículo era o uso de um chassi que combinava plástico e aço tubular em sua construção, patenteada pela própria Gurgel com o nome de Plastil. Além disso, a fibra de vidro era amplamente utilizada na construção da cabine, sendo um dos materiais mais comuns nos veículos da marca. Nesse modelo também foi introduzido o sistema Seletraction, criado por João Amaral Gurgel. Tratava-se de um sistema primitivo de bloqueio de tração em uma das rodas, útil em situações em que apenas uma roda estava sem aderência ao solo. O X12 foi amplamente utilizado por forças militares da época, como o Exército e a Polícia Militar. Com a expansão da empresa, em 1975, a fábrica de Gurgel foi transferida de São Paulo para a cidade de Rio Claro, localizada no interior do estado. No ano seguinte, em 1976, chegava ao mercado Gurgel X12 TR, um veículo com teto rígido, chassi de plastil e uma garantia de 100 km rodados. Para consolidar sua presença no cenário automotivo internacional, em 1979, a Gurgel decidiu levar toda a sua linha de veículos para ser apresentada no prestigiado Salão de Automóvel de Genebra. Foi nesse mesmo ano que a empresa lançou os modelos X15, uma picape com cabine dupla, e o X20, uma picape com cabine simples. Esses novos modelos ampliaram a gama de opções oferecidas pela Gurgel aos consumidores e trouxe inovação e versatilidade ao mercado automobilístico brasileiro.
Por ser um grande visionário, João Amaral Gurgel já tinha planos de fabricar veículos elétricos desde aquela época. Em 1980, inaugurou uma unidade dedicada à produção de veículos com propulsão elétrica, começando com o modelo Itaipu E150, em homenagem à hidrelétrica da divisa do Brasil com o Paraguai. No ano seguinte, em 1981, foi lançado o veículo elétrico Itaipu E400, com autonomia de 80 km. Esse modelo encontrou grande utilização em empresas estatais do setor de eletricidade. Entretanto, devido ao peso e ao custo das baterias, o longo tempo de recarga e a baixa autonomia apresentada naquela época, esses modelos acabaram sendo descontinuados. Em 1982, utilizando a mesma cabine dos modelos elétricos anteriores, a Gurgel lançou o G800. Esse veículo contava com a mecânica Volkswagen a ar, podendo ser movido a gasolina ou etanol. No mesmo ano, a empresa apresentou o mini-carro XEF, com 2 assentos e um estilo inspirado nos veículos da Mercedes-Benz. Foi em 1984 que a Gurgel lançou seu maior e mais tecnológico utilitário, o Carajás. Esse veículo foi uma verdadeira revolução para a época, pois possuía o motor e a embreagem na parte dianteira, enquanto a caixa de marchas e o diferencial estavam localizados na parte traseira do veículo, onde se encontrava a tração. Além disso, o Carajás contava com o motor AP 1.8 do Santana, refrigerado a água. Posteriormente, foi lançada uma versão com motor a diesel da Kombi. O Carajás mostrou a grande capacidade de inovação de João Amaral Gurgel, ao criar um utilitário com configurações inéditas no país até então. Ao observarmos os carros produzidos pela Gurgel, fica evidente que a maioria deles recebeu nomes que remetiam a elementos da cultura brasileira. Modelos como Chavante, Ipanema, Itaipu, Carajás e Tocantins são apenas alguns exemplos dessa abordagem. Essa escolha de nomes revela a profunda conexão da empresa com o país e a sua identidade nacional. A Gurgel não apenas fabricava veículos, mas também transmitia um orgulho genuíno pela cultura e pelo patrimônio do Brasil. No dia 7 de setembro de 1987, a Gurgel lançou seu projeto mais ousado, o Sena, sigla para Carro Econômico Nacional. Ele seria o primeiro carro genuinamente brasileiro, fabricado com peças 100% nacionais e, além disso, o mais acessível de todos. A escolha da data, justamente no dia da independência do Brasil, tinha um significado simbólico. Ele fazia referência à independência do consumidor brasileiro em relação às montadoras estrangeiras, que dominavam o mercado automobilístico no país. Em termos estruturais, o veículo era fabricado com uma mistura de aço, plástico e fibra de vidro. Ele era equipado com um motor de 2 cilindros, com opções de 650 ou 800 cm3 e refrigeração a água. Sua leveza e tamanho compacto tornavam o veículo mais ágil. Segundo informações, como o nome era muito parecido com o Senna, do piloto Ayrton Senna, a família não teria gostado e processou a empresa. No ano seguinte, o nome foi alterado para BR-800 e sua produção ocorreu de 1988 a 1991. Após esse período, ele passou por melhorias e recebeu o nome de Super Mini. Em 1991, surgiu o Moto Machine, um veículo derivado do BR-800, com capacidade para 2 pessoas e portas translúcidas, apresentando um estilo inovador para a época. Esses modelos representavam um marco na indústria automotiva brasileira, demonstrando a capacidade da Gurgel em desenvolver carros de qualidade, totalmente nacionalizados e adaptados às necessidades dos consumidores brasileiros. No cenário político e industrial brasileiro, uma decisão governamental foi tomada: isentar o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para carros com motores de até 1.000 cilindradas, os famosos 1.0. Essa medida, no entanto, acabou traindo incentivo à indústria automobilística nacional, pois levou as montadoras estrangeiras presentes no país
a introduzirem no mercado veículos a preço mais baixos do que o próprio Gurgel, o que foi uma jogada estratégica, sem dúvidas. Mas a Gurgel não abaixou a cabeça. Com uma determinação incansável, a empresa decidiu desenvolver um projeto revolucionário, o Projeto Delta. Seu objetivo era produzir os componentes em Fortaleza, Ceará, e montar os carros em unidades regionais, gerando não apenas empregos diretos, mas também milhares de empregos indiretos. Esse projeto tinha como essência unir a tecnologia com a simplicidade. A escolha do Nordeste não foi por acaso. Era uma região com uma grande necessidade de criação de empregos, e a Gurgel tinha um propósito nobre: ajudar a impulsionar o desenvolvimento local. Para isso, a empresa construiu a Gurgel Brasil S.A. em um terreno próprio, em Eusébio, próximo a Fortaleza. Lá seriam produzidas as caixas de câmbio, antes importadas da Argentina, e os eixos traseiros motrizes. Enquanto isso, a instalação da Gurgel Motores, em Rio Claro, São Paulo, continuariam responsáveis pela produção dos motores e demais componentes. A estratégia de transporte entre Rio Claro e Fortaleza era uma verdadeira obra-prima, pois a Gurgel planejava aproveitar a viagem de ida e volta para reduzir significativamente os custos operacionais. Em 1991, houve um momento de esperança, quando o governador Ciro Gomes, do Ceará, e o secretário da Ciência e Tecnologia de São Paulo, Luiz Carlos Delbem Leite, em nome do governador Luiz Antônio Fleury Filho, assinaram formalmente um protocolo de intenções. Esse documento garantiu o apoio irrestrito ao projeto Gurgel Brasil, que seria implantado no Nordeste, o que era uma união de interesses entre as regiões. A Gurgel seguiu em frente e adquiriu todas as máquinas necessárias para tornar o projeto uma realidade. Parte delas foi trazida da França, enquanto outra parte foi encomendada aqui mesmo, em solo brasileiro. A empresa estava determinada a cumprir seu sonho e, ao mesmo tempo, fazer muitos brasileiros sonharem junto. Em 1992, algo surpreendente aconteceu. A indústria automobilística começou a perceber que os carros populares eram um nicho promissor. As grandes empresas multinacionais enxergavam uma oportunidade e seguiram os passos da Gurgel. E assim, obtiveram redução de impostos para seus veículos urbanos de baixa cilindrada. Porém, elas logo perceberam que o sistema de montagem regional, desenvolvido pela Gurgel no Projeto Delta, era incompatível com os métodos convencionais utilizados por elas. Para criar suas próprias montadoras regionais em diversos estados e enviar os veículos desmontados, as empresas convencionais teriam que investir na criação de linhas de montagem em cada região, o que encareceria o custo final dos veículos. A Gurgel, por sua vez, tinha uma solução diferente. Eles praticamente reinventaram um conceito de automóvel para se adaptar ao sistema de montagem regional. Essa abordagem eliminaria esse obstáculo e resultaria em um carro verdadeiramente popular, com características únicas para cada região e com um preço acessível para os consumidores, que na época girava entre $4.000 e $5.000. No entanto, algo triste aconteceu. Sem qualquer justificativa válida, o governador Ciro Gomes decidiu não cumprir o protocolo de intenções assinado no ano anterior. Ele deixou de atender ao apoio prometido, que havia sido assinado por ele mesmo e pelo secretário de Ciências e Tecnologia, Luiz Carlos Delbem Leite. Essa mudança inesperada de posicionamento foi um duro golpe para a Gurgel. A empresa, então, buscou respostas junto ao governador, Luiz Antônio Fleury Filho, que também evitou fornecer o apoio prometido no protocolo. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que havia solicitado a confirmação do processo de terceirização no Ceará para liberar sua parte no financiamento, também ficou sem resposta. A falta de confirmação do apoio logístico e financeiro dos governadores estaduais levou um verdadeiro colapso para a Gurgel. A empresa, que estava prestes a realizar o seu sonho e o de muitos brasileiros de lançar um carro realmente popular, moderno e competitivo, se viu em dificuldades.
Outro agravante foi uma greve dos agentes da Receita Federal na época, causando atrasos na importação de algumas peças essenciais para a linha de montagem. Isso resultou em uma queda brusca na produção entre os anos de 1991 e 1992. E todos esses eventos tiveram um grande impacto nas finanças da empresa. Com o cronograma de produção atrasado e enfrentando problemas financeiros, a Gurgel teve que solicitar concordata preventiva em julho de 1993, na esperança de salvar a sua empresa. O empréstimo de 20 milhões de dólares, que garantia a continuidade das operações, acabou não se concretizando e a falência da companhia foi decretada. Anos mais tarde, Fernando do Amaral Gurgel, filho do empresário João Gurgel, revelou que o fechamento da empresa teve como principal motivo o que ele chamou de traição por parte dos governos do Ceará e de São Paulo. No entanto, de acordo com Ciro Gomes, a história é diferente. A Gurgel obteve um empréstimo de 3,5 milhões de dólares no Banco do Nordeste e não conseguiu quitar a dívida, deixando o governo do estado responsável por saldá-la. Mesmo diante dessas circunstâncias adversas, a empresa fez um esforço para manter sua produção, conseguindo continuar até 1996. Depois de encerrar suas atividades empresariais, João Augusto Conrado do Amaral Gurgel passou a atuar como palestrante, compartilhando sua experiência. No entanto, alguns anos depois, ele recebeu o diagnóstico de Alzheimer e, em 2009, Gurgel veio a falecer sem ter recebido o reconhecimento merecido por ter sido o pioneiro e ter a coragem de criar carros totalmente nacionais e a preço popular. Uma história curiosa envolvendo a Gurgel ressurge em 2004, mas de uma maneira bastante peculiar. Um empresário paulista aproveitou que o registro do nome Gurgel no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, foi expirado e decidiu comprá-lo, junto com o logotipo da empresa. Dizem que ele pagou apenas R$ 850 por essa aquisição. Pode parecer estranho e até mesmo injusto que algo tão valioso como o nome e o símbolo de uma empresa, com uma história tão significativa, pudesse ser adquirido com um valor tão baixo. É como se todo o legado da Gurgel tivesse sido reduzido a uma simples transação comercial. Atualmente, a empresa com o nome Gurgel atua apenas com empilhadeiras e com o trator TA-01. O legado da Gurgel é inegável. Mesmo após o fechamento da empresa, os veículos Gurgel ainda são reconhecidos e admirados por entusiastas e colecionadores. Encontros e eventos são realizados para celebrar a história da marca Gurgel e sua contribuição para a indústria automobilística brasileira. Então é isso, pessoal. A Gurgel deixou sua marca na história do automobilismo brasileiro. Seu fundador, João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, alimentou a paixão por carros e criou uma empresa que se destacou pela inovação e versatilidade. E mesmo com seus desafios, o legado da Gurgel ainda vive para aqueles que admiram seus veículos e sua história. Agradecemos por acompanhar nossa jornada pela história da Gurgel. Se você gostou desse conteúdo e quer conhecer mais sobre outras empresas e seus carros, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. Lembramos que todas as informações apresentadas nesse vídeo foram baseadas em pesquisas e fontes confiáveis. Agradecemos a sua atenção e esperamos vê-los em um próximo vídeo. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo.